Bom dia então, pessoal. Hoje, vamos testar aqui a nossa aula à distância, para tentar seguir nosso cronograma e vocês não perderem, a aula. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre o exame físico nutricional, Também é chamado de ectoscopia, tá? Ou exame clínico também, tá? É uma análise que a gente faz. Geralmente a gente consegue encontrar sintomas e sinais, num paciente que já apresenta alguma alteração nutricional já há algum tempo, tá? Então é um exame que a gente não vai fazer para identificar deficiências relacionadas a que estão iniciando, a gente encontra em indivíduos que já apresentam alguma deficiência nutricional já há algum tempo, tá? Então, geralmente é um exame feito num paciente que está no hospital, que está hospitalizado, ou um paciente que vai te procurar no ambulatório ou no consultório, mas que já apresenta uma doença há muito tempo, ok? Ou então um paciente que aparentemente não tem nenhum relato, mas quando você vai fazer uma consulta, você acaba identificando alguma coisa que ele não te relatou, mas que você observou, tá? Então, geralmente é um exame feito em enfermos, tá? Fornece dados dos nutrientes mais estreitamente envolvidos, Então, por exemplo, uma mucosa hipocorada, você na mesma hora você já pode começar a abrir o leque de hipóteses, Você já pode pensar numa deficiência de ferro, uma deficiência de vitamina B12, numa deficiência de ácido fólico. Todos esses nutrientes podem apresentar o mesmo sintoma, tá? E apesar de não ser muito específico, ele acaba colaborando bastante para a prescrição nutricional, Porque é um exame em que a gente vai levantar algumas hipóteses, a gente vai, a partir dessas hipóteses levantadas, a gente vai testar com uma análise bioquímica e a partir da confirmação, se for uma anemia ferropriva ou uma anemia por deficiência de B12 ou ácido fólico, a gente vai estar fazendo uma orientação nutricional direcionada, aí sim, Então, só lembrando que é um exame que não pode ser feito de forma isolada, Como tudo na avaliação nutricional. Ele tem que ser feito combinado com todas as outras ferramentas que vocês estão começando a aprender, Que vai desde antropometria, bioquímica, uma análise do consumo alimentar também, tá bom? E com o exame físico para poder complementar o levantamento dessas hipóteses, ok? Então, vamos a alguma definição, O exame físico tem também o nome, como eu falei para vocês, de ectoscopia, ou seja, o que o corpo está botando para fora e o que a gente consegue ver, tá? Também tem um termo de semiologia, Porque é o estudo dos sinais e sintomas. Então, o que o paciente está colocando para fora do corpo dele e a gente consegue ver, a gente vai estudar e vai tentar relacionar com uma alteração nutricional. No nosso caso, como nós somos nutricionistas, a gente não vai relacionar com doenças, Porque o médico, ele tem uma disciplina chamada de semiologia, No nosso caso, a gente tem a semiologia nutricional, porque a gente vai relacionar com excessos ou com deficiências nutricionais, tá? E tudo isso é para poder fazer o levantamento das nossas hipóteses diagnósticas, tá? Então, é um exame em que a gente vai estar estudando sinais e sintomas relacionados às alterações nutricionais, seja por deficiência, seja por excesso, tá? Então, o que a gente vai ver no paciente? A gente vai ver manifestações clínicas, tá? Que são visíveis e perceptíveis por nós, através dos nossos sentidos. Por isso que a gente tem que olhar o nosso paciente, a gente tem que tocar o nosso paciente, a gente tem que até sentir algum odor, Por exemplo, um paciente diabético, ele vai ter um hálito cetótico, é um odor bem característico de um paciente diabético que está com uma hiperglicemia, tá? Aqui no slide, então, eu boto o sinal da anemia, que é uma mucosa, com pouca cor. Por quê? Porque se eu tenho pouca hemoglobina circulando no meu sangue, eu vou ter uma mucosa hipocorada, tá? Que a gente chama de conjuntiva pálida, Então, a figurinha da esquerda tem a conjuntiva normal, bem vermelhinha, que a gente bem viva, e a conjuntiva da direita, ela tá meio rosada, Então, rosado não é para estar. Isso já é o início de pouco sangue circulando no corpo desse indivíduo, tá?
E sintoma, né, é diferente de sinal, né? Sintomas são manifestações subjetivas percebidas pelo paciente, tá? E que geralmente ele relata pra gente. Então, como é que eu vou perceber que ele está tendo dor? Ele precisa me falar. Como é que eu vou perceber que ele tem náusea? Porque ele precisa me falar. Eu não posso ver a náusea no meu paciente, né? Então, dor, náusea, cansaço, coceira, né, que é o prurido, dormência nas mãos. Às vezes o paciente todo dia tem relato de dormência do lado direito do corpo, tá? Então, são sintomas relatados pelo paciente. E um sintoma da anemia, já que o sinal da anemia é uma mucosa hipocorada, o sintoma da anemia relatada pelo paciente pode ser uma fadiga, né? Vocês, por exemplo, que são estudantes, vocês podem estar percebendo que vocês não estão conseguindo se concentrar na aula da professora Leila, por exemplo, né? Então, a diminuição da capacidade cognitiva também é um sintoma da anemia, ok? Por exemplo, no caso de fibromialgia, a gente tem vários sintomas que o paciente pode relatar, tá? Então, são sintomas que, para nós nutricionistas, não é que a gente vai fazer o diagnóstico de fibromialgia, mas a partir do momento que a gente conhece sintomas das doenças, a gente pode até colaborar com o médico, né, para fazer o diagnóstico, e a nossa conduta vai ser o quê? Aliviar esses sintomas através de componentes nutricionais, vitaminas, minerais, compostos bioativos, fitoterapia, né, a própria alimentação voltada para uma alimentação anti-inflamatória, né, que forneça a coenzima Q10, né, enfim, que forneça todos os nutrientes para minimizar esses sintomas da fibromialgia. Então, geralmente o paciente vai relatar o quê? Dor, né, dor de cabeça, tontura, pode até ter ansiedade, depressão, né? Como a fibromialgia é muito relacionada à dor muscular, então o paciente pode apresentar espasmo, pode apresentar a própria fadiga, não consegue subir uma escada, que já fica cansado, né? Mas ela também pode acometer o sistema urinário. Olha, o paciente pode relatar problema ao urinar, isso ser sintoma de fibromialgia, tá? Em relação ao sistema gástrico, ao sistema digestório, o paciente pode relatar náusea, né? Quem tem vários relatos, né, de vários sintomas ao mesmo tempo, né, é nosso papel a gente tá fazendo a associação desses sintomas para colaborar no diagnóstico, tá? Então, por exemplo, a partir do momento que eu identifico esses sintomas de fibromialgia no meu paciente, eu já vou pensando, poxa, quais são as possíveis deficiências que esse paciente vai ter, né? Eu já vou fazendo, né, um levantamento, eu vou pensar em vitamina C, vitamina E, eu vou pensar em beta-caroteno. Por quê? Porque num relato de dor associada à fibromialgia, eu tenho muita produção de radical livre, é um processo inflamatório. E se eu tenho um processo inflamatório, eu preciso, né, eu tenho uma demanda aumentada de vitaminas antioxidantes, tá? Então eu preciso fornecer vitaminas antioxidantes para poder reduzir a disfunção mitocondrial que está acontecendo nesse paciente, no corpo inteiro dele, né? A própria produção de radical livre também, que leva a estresse oxidativo, eu aumento o metabolismo, então eu preciso de vitaminas do complexo B para poder favorecer, né, essa produção energética aumentada, né? A gente sabe que as vitaminas do complexo B, elas participam em várias etapas dentro da célula, tanto a nível de citoplasma quanto dentro da mitocôndria, na produção da energia, que é o ATP, né? Então, se eu não tiver complexo B, como eu estou no metabolismo acelerado, né, por conta da doença, que aumenta o meu metabolismo, e por conta do estresse oxidativo, eu vou ficar mais cansado ainda. Então, eu preciso fornecer complexo B para poder fazer a adequada geração de energia. Por exemplo, o maleato de magnésio também. A gente sabe que o magnésio participa de mais de 300 enzimas no nosso corpo. E relatos de fadiga e cãibras musculares geralmente estão associados à deficiência de magnésio, né? Então, preciso garantir o magnésio na alimentação desse paciente ou suplementação, já que a gente sabe que o solo brasileiro, né, já foi descrito pela OMS, que o solo brasileiro é pobre em magnésio. Então, mesmo que a gente oriente o paciente a consumir fontes de magnésio, talvez seja interessante a gente estar fazendo uma suplementação de maleato de magnésio ou de malato de magnésio,
que é o magnésio que justamente vai participar de todas as reações oxidativas na produção de energia. Zinco também, né? O zinco, da mesma forma que o magnésio, participa de mais de 600 enzimas, né? Então, quase tudo que eu faço no meu corpo, especialmente associado ao meu sistema imunológico, precisa de zinco, tá? Então, para eu garantir a função do tecido nervoso, tecido muscular, né, vamos pensar no zinco. E a coenzima Q10, né, ela tem um papel muito importante como anti-inflamatória, né, e ao mesmo tempo na produção de energia. Então, quem tem fibromialgia, por exemplo, tem uma produção de espécies reativas de oxigênio, né, que são essas EROs, que está aqui na sigla, espécies reativas de oxigênio, produz 3,2 vezes mais espécies reativas de oxigênio do que outras doenças inflamatórias, tá? Então, a oferta dá todos esses nutrientes associados à coenzima Q10, a gente vai estar dando qualidade de vida para esse paciente, né? Ele vai ter melhora do sono, né? Ele vai ter uma redução de dor nas articulações. Então, é importante, né? É um paciente que provavelmente está tomando remédio para dor todos os dias da sua vida, desde que ele se percebeu, né, com esses sintomas. E eu acho que a nutrição pode ajudar bastante, até na redução dos medicamentos, né? Bom, então com o ensaio clínico, o exame físico, né, o exame clínico, ou a ectoscopia, ou a semiologia nutricional, ele tem muitas vantagens. Ele é muito simples, né, se vocês estudarem, a aplicação dele é muito simples, ele é muito prático também. Basta o olhar clínico. Eu não preciso de nenhum aparelho, né? Eu não preciso de nenhum equipamento. Eu não preciso de fita, de balança, de plicômetro. Basta o meu olhar clínico. Eu só preciso estudar. Eu só preciso treinar o meu olhar clínico, né? E a gente vai dar um início, né? Um start para esse olhar clínico na aula de hoje, com as fotos, né? Os slides que eu vou mostrar, tá? E depois vocês, quando vocês entrarem na nutrição clínica, né, no hospital e começarem a ter contato com os pacientes, vocês vão aplicar esse exame nos pacientes, né, que estão internados, ou quando vocês estiverem em atendimento ambulatorial também, vocês vão fazer esse exame nos pacientes, tá? E o início, então, vai ser hoje aqui na aula. Mas ele também tem muitas desvantagens, tá? A primeira delas, eu até já comentei, né? Por exemplo, uma mucosa hipocorada, ela não é garantia de que eu tenho uma anemia por deficiência de ferro. Eu vou levantar hipóteses. Então, ele não é, né, o exame físico, ele não é específico, né? Ele não tem uma especificidade. Ele não me garante que aquela mucosa hipocorada, ela vai ser decorrente de uma anemia ferropriva, tá? Ele vai me ajudar a levantar hipóteses que eu preciso testar depois, tá? Então, ele não é característico apenas de deficiências ou excessos nutricionais. Às vezes, o paciente tem uma mucosa hipocorada porque ele tem uma doença de base importante, tá? Que acaba fazendo uma anemia nele, mas não por deficiência da alimentação, tá? E também uma outra desvantagem é que os sintomas aparecem apenas no momento em que o paciente tem o desequilíbrio, né, que a gente chama de período patogênico. É quando ele está no seu desequilíbrio em relação a um fator de exposição, né? Ou seja, ele é exposto, mas ele está resistindo. A partir do momento que seu sistema imunológico, né, não resiste mais, ele acaba desequilibrando e entra no período patogênico. Então, os sinais e sintomas, eles aparecem apenas no período patogênico, ok? Ou seja, não dá pra gente fazer prevenção de doenças com o exame físico, tá? Essa é a conclusão que a gente tira, ok? Então, voltando aqui, pessoal, como que a gente vai fazer o exame físico, né? Como é esse exame físico? Primeiro eu queria mostrar para vocês como que a gente pode escrever num prontuário, tá? Geralmente a gente tem um roteiro, né? Mas cada um pode fazer do jeito que achar melhor, à medida que o paciente, né, tiver a sua demanda, né? Dependendo da doença e das alterações que ele apresenta. Mas eu acho que esse roteiro que também é colocado na literatura, tá? Ele ajuda bastante. Então, primeiro de tudo, a gente faz a avaliação da hidratação da pele, né? A gente pede o paciente para produzir salivação, a gente vai verificar o brilho dos olhos,
verificar a tensão ocular, se o paciente tem olhos encovados, tá? Examinar a parte inferior da língua, pedir para o paciente produzir saliva. Se o paciente não consegue produzir saliva é porque ele está desidratado, tá? E examinar o turgor da pele, que eu vou mostrar uma fotinha para ver como é que é esse turgor da pele. A gente vai apertar a pele da mão, né? Se a pele não voltar rapidamente, é porque o paciente apresenta algum grau de desidratação. Depois a gente vai para os cabelos, né? Vai ver se está tendo queda de cabelo, tá? Depois a gente vai ver coloração de face, né? Um paciente anêmico não vai ter só a mucosa hipocorada, ele também vai ter uma face esbranquiçada, né? A gente vai avaliar também a presença ou ausência de compartimentos, né? Então, compartimento energético, gordura. A gente vai olhar a bochecha, né? Que a gente chama de bola gordurosa de Bichard, tá? Na face. E a musculatura temporomandibular, que é a parte, né? A parte muscular que está associada à mastigação. Então, por exemplo, um paciente que está com sonda nasogástrica ou nasoentérica, ou um paciente que está em uso de sonda parenteral, né, não está nem usando o trato digestório, é um paciente que vai ter atrofia dessa musculatura temporomandibular, tá? E se ele tiver em franco processo de desnutrição, ele vai ter redução da bola gordurosa de Bichard e redução da musculatura temporomandibular também, tá? Depois a gente pode olhar, né, avaliar os olhos, né, ver coloração da mucosa, ver a ausência ou presença de icterícia. Um olho amarelado não é normal, indica ou alteração renal ou alteração hepática, tá? Na boca, então, a gente pode avaliar presença de dentes. É fundamental, se eu vou prescrever uma dieta para o meu paciente, ainda que seja no ambulatório, se ele não tiver dente, né, eu tenho que pensar em uma preparação, né, mais branda ou pastosa, tá? Da mesma forma que um paciente hospitalizado. Tenho que ver a quantidade de saliva que ele consegue produzir, se ele consegue mastigar, se ele está deglutindo adequadamente, né? Às vezes um paciente está com uma disfagia, ou então ele tem uma odinofagia, que é dor ao deglutir, tá? Então tudo isso a gente tem que avaliar. Um paciente que tem uma disfagia, por exemplo, eu tenho que evitar dar pedaços de comida soltos, né? Eu tenho que dar uma alimentação mais pastosa. Então, por exemplo, nunca posso dar, por exemplo, uma salada de fruta com um farelo de aveia ou uma granola por cima, que o paciente pode engasgar. Então, tem que ser um batido de fruta congelado, né? Tem que ser tudo muito bem coeso, tá? Presença de lesões também, às vezes a presença de muita afta na boca também atrapalha o paciente, né, de estar fazendo o consumo. Se o paciente está hospitalizado, ele está com afta, você vai botar a refeição do lado do leito dele, ele não vai comer de jeito nenhum, tá? Então tudo isso a gente tem que avaliar. Na língua, a gente tem que avaliar cor, aspecto, a presença das papilas, se elas estão achatadas, tá? É muito comum nas deficiências de ferro, de B12, de ácido fólico, de B3 também, né, da niacina, a gente ter achatamento das papilas gustativas, tá? No pescoço, a gente vai avaliar grupamentos musculares, então a gente vai observar fossa, né, que é o buraco, supra e infraclavicular. Então eu tenho que identificar onde é que está a clavícula e tenho que ver se tem uma camada de músculo adequada ali, né? Com o tempo vocês vão percebendo, né? A partir do momento que você pega um paciente e faz o acompanhamento semanal dele, olhando a clavícula dele toda semana, você vai percebendo se essa musculatura está diminuindo, né? Isso é uma redução do compartimento proteico somático que a gente fala, né? Que está relacionado à musculatura esquelética, tá? Membros superiores, então, o que a gente vai avaliar nas mãos, né? A gente vai avaliar hidratação, a gente vai avaliar perfusão, né? Então a gente aperta a pontinha do dedo, né? Quando a gente solta o dedo, geralmente fica amarelinho, né? E depois o sangue volta rápido. Um paciente anêmico, um paciente desidratado, o sangue não retorna rapidamente, tá? Então isso a gente tem que avaliar também. Presença de edema, né? Atrofia muscular no deltoide, no bíceps e no tríceps. Veja que é um olhar. Eu vou tocar no braço do meu paciente, eu vou olhar e não vou aferir com o glicômetro, eu não vou usar equipamento, tá?
Eu simplesmente é uma análise subjetiva, vai depender muito da pessoa que está fazendo essa análise, ok? Por isso que vocês precisam treinar. Ainda nas mãos, então a gente tem que ver a presença de cianose, né? Se eu tenho a mãozinha, as unhas arroxeadas, né? É porque o paciente ele não está tendo uma boa vascularização, não está com uma circulação adequada. Por exemplo, o aspecto das unhas, né? A unha com formato de colher, que a gente chama de coiloníquia ou quebradiça, né? É muito comum esse formato de colher em paciente que tem anemia de longa data. Então, por exemplo, paciente que tem insuficiência renal crônica, que é um candidato à anemia ferropriva, né? 20 anos anêmico, esse paciente começa a ter deformação no formato das suas unhas, como uma adaptação, né, à ausência de oxigênio nas extremidades, tá? E também, ao mesmo tempo, no paciente diabético, como ele tem um problema na imunidade, né, e o fungo é o primeiro a atacar, então é muito comum também nas unhas, né, dos pés e das mãos de paciente diabético ter infecção fúngica. Ele vai ter micose nas unhas com muita facilidade, tá? Indo para o abdômen, né, o aspecto ectoscópico, né, do abdômen, a gente tem que avaliar se ele está escavado, ou seja, muito emagrecido, está para dentro, né, ou se ele está plano, quando ele fica deitado, né, ele fica retinho, tá, você não está vendo muita protuberância óssea, tá, ou se ele tem uma distensão, ou uma distensão gástrica, né, ou intestinos, né, que estão dilatados, né, por excesso de gases, tá, e isso a gente pode estar fazendo aquele exame, né, de botar a mão no abdômen e dar uns tapinhas por cima para ver se ele está timpânico, né? Um paciente um abdômen hipertimpânico, ele significa que ele está com um excesso de gases, ok? Ou então é um paciente que apresenta um abdômen globoso, né? O abdômen globoso, ele pode ser globoso por 3 diferentes motivos. Ou ele está globoso por excesso de gordura, né, muito comum em paciente obeso, né, a gente chama de paciente globoso, abdômen globoso por excesso de panículo adiposo, tá? Ou ele está globoso por excesso de água, por exemplo, paciente hepatopata que tem ascite, né, muita água na região peritoneal, ele pode também apresentar um abdômen globoso, ou ele pode também estar globoso por uma visceromegalia, ou um fígado que está aumentado, né, ou um pâncreas, enfim, a gente não vai saber exatamente qual a gente pode supor pela localização do abdômen que a gente estiver analisando, tá? Mas são esses 3 motivos que podem deixar o abdômen globoso. Então, quando a gente vai palpar, né, o abdômen do paciente, a gente tem que observar se ele está flácido, se ele está sentindo dor ou não, tá? Se ele tem presença de massas visíveis, né, no toque, tá? Na percussão, que é esse teste que eu falei para vocês, se ele está timpânico ou hipertimpânico, né? E na ausculta observar peristalse, né? Um paciente que está acamado, hospitalizado, se ele não tem peristalse, vocês não podem liberar a dieta dele, senão ele vai fazer distensão abdominal e ele pode fazer até uma pneumonia, ele pode aspirar o conteúdo gástrico e pode ir para o pulmão se ele fizer uma distensão abdominal. Né? Porque junta com a imunidade baixa, junta o fato dele estar deitado, junta o fato dele não ter peristalse, fazer a distensão abdominal e fazer um refluxo, tá? A gente também, importante perguntar, né, avaliar a função intestinal diariamente, se o paciente está evacuando, tá? E se o paciente apresenta, né, uma colostomia ou uma ileostomia, tá? E se ele apresenta uma colostomia ou ileostomia, a gente tem que olhar o saco da colostomia, né, ou da ileostomia e ver a consistência das fezes, tá? É muito comum o paciente que tem ileostomia apresentar fezes líquidas, porque as fezes no ilho, elas ainda não foram absorvidas, né? Então não tem formação de fezes. As fezes, elas ficam mais pastosas ou mais endurecidas na colostomia, tá? E aí, em membros inferiores, né, a gente vai avaliar. Vejam que estou vindo da cabeça do paciente até os pés, né? Então, nos membros inferiores, a gente vai avaliar atrofia de coxa, né? Se um paciente está desnutrindo, ele vai fazer um vale no meio das coxas, né? A primeira parte da perna que vai
diminuindo o tecido, né, é o meio da coxa, que a gente chama de vale, tá? Ou então na panturrilha, uma panturrilha vai ficando muito flácida, né? Então a gente precisa perceber o tecido, tá? Se o paciente apresenta edema, você precisa tocar no paciente para sentir se esse edema é frio ou quente, se ele é mole ou duro, né? Por exemplo, um edema quente, ele está relacionado a um processo inflamatório, né? Já um edema frio nas duas pernas, né, já se associa mais a uma hipoalbuminemia, ou seja, o paciente tem uma redução da albumina que não consegue manter, né, o líquido, né, dentro dos vasos, né, e esse líquido ele extravasa para o meio intersticial, provocando esse edema. Então não é um edema relacionado à inflamação, só quando ele estiver quente. E ele não pode estar apenas em uma perna, ele precisa estar nas duas pernas ou no corpo inteiro, tá? Para que a gente possa dar a causa nutricional, tá? E, finalmente, olhando nos pés, a gente vai estar identificando, principalmente se for pé diabético, né? Presença de feridas, né? Rachaduras, né? Isso tudo é importante avaliar, ok? Então, nesse quadro, eu estou mostrando para vocês, né? Eu não vou ler tudo, isso fica só de, né, arquivo para vocês. Todas as áreas do corpo, tá? Como elas deveriam ser, né? A aparência normal delas, o sinal de má nutrição, né? Qual seria? Qual é o problema nutricional relacionado, tá? E qual seria um problema não nutricional. Então, vamos lá pegar um exemplo. Deixa eu ver aqui. A face, tá? Face, qual é a aparência normal da face? Né? Ela tem que ter uma cor de pele uniforme, tem que ser lisa, tem que ter uma aparência saudável, não pode ter edema, tá? Quando um paciente está desnutrido ou tem alguma má nutrição, né? Ele pode ter uma seborreia nasolabial, quer dizer, um excesso de óleo, né, ao redor do nariz e dos lábios, tá? Ele pode apresentar uma face edemaciada, ok? E pode apresentar palidez, tá? Os problemas nutricionais relacionados podem ser, para a seborreia nasolabial, deficiência de riboflavina, tá? Para face edemaciada, pode ser uma desnutrição do tipo kwashiorkor, né? Ou uma desnutrição aguda, que a gente chama, né? O kwashiorkor é um termo que é africano, né? Que foi aplicado inicialmente para desnutrição identificada em crianças, tá? E como eram crianças que geralmente era o segundo filho que apresentava esse tipo de desnutrição, esse termo kwashiorkor, né? Kwashiorkor é um termo africano, quer dizer desnutrição do primeiro filho quando o segundo nasce, né? Eu falei segundo filho, mas é o primeiro. Desnutrição do primeiro filho quando o segundo nasce. Por quê? Porque a mãe deixa de dar o peito para o primeiro filho, passa a dar mamadeira de água e farinha, né? E passa a dar o peito com uma quantidade adequada de proteína do leite materno para o bebê que acabou de nascer. Então, aquele nenenzinho de 1 ano e pouquinho, 2 anos, ele começa a ficar todo inchado, todo edemaciado, pezinho inchado, barriga grande e rostinho inchado, com todas as características de uma desnutrição do tipo kwashiorkor, que é a desnutrição aguda por deficiência proteica, tá? Ainda na face, a palidez também que eu comentei, ela está relacionada à deficiência de ferro. E o que seria uma alteração numa face que não tivesse alguma relação com alteração nutricional? Seria, por exemplo, a acne vulgar, né? A gente sabe que isso pode ser uma predisposição, ou isso pode ser uma alteração hormonal, né? E a gente sabe também que a nutrição pode ajudar, mas o que provoca raramente é deficiência de algum nutriente, tá? Então fica aí o exemplo, e vocês podem olhar para todas as outras áreas do corpo também com isso. Ok? Então, vamos começar com o nosso primeiro caso clínico, para a gente pensar como que seria um exame físico nessa paciente que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, é uma paciente do sexo feminino, ela tem 62 anos, ela é gari, aposentada, tá? E o motivo da internação dela foi dor abdominal em cólica e emagrecimento de cerca de 25 quilos durante 4 meses. O diagnóstico clínico dela foi a doença de Crohn. Então, para os que não conhecem, a doença de Crohn é uma doença autoimune, ou seja, é o corpo atacando a si mesmo, tá? É uma doença inflamatória, tá? Que acomete especialmente o intestino, né? Então, na foto aqui, vocês estão vendo um intestino que foi seccionado, ou seja, foi retirado de um paciente com doença de Crohn, porque já estava sem função.
né? Então, o processo inflamatório é tão recorrente, né? Se repete tantas vezes no mesmo lugar, no mesmo tecido, que o tecido vai perdendo a função. E um intestino sem função, ele acaba causando vários problemas, né? De tal forma que o paciente tem que submeter uma cirurgia para poder tirar o pedaço desse intestino, tá? Então, essa paciente, vou contar, ela já submeteu a algumas cirurgias, tá? Ela tem 3 fístulas, né, enterocutâneas de alto débito, que foram refratárias ao tratamento clínico. Então, deixa eu explicar para vocês o que é isso. O que é uma fístula? A fístula é uma comunicação entre órgãos. Então, no caso dessa paciente, como ela tinha uma inflamação no intestino delgado, tá? Houve uma proliferação, né? Também houve uma infecção bacteriana que acabou indo para a pele dela. Fez uma ferida, como ela tem o sistema imunológico muito comprometido, ela não conseguiu impedir, né, a abertura, né, do tecido, da derme, e acabou ficando com o intestino exposto, né? Então, a gente olhando o abdômen dela, pela foto que a gente está vendo aqui, a gente está vendo, né, o interior do intestino dela, que está contaminado e que acabou contaminando a pele também e abrindo esse buraco, né, esse buraco que a gente chama de fístula. Ela fez 3 fístulas, né, olha o nome, enterocutânea, entero de intestino, cutâneo de pele, tá? E são 3 fístulas de alto débito. O que é uma fístula de alto débito? É quando ela fica extravasando o líquido, geralmente é um líquido rico em nitrogênio, né, que é proteína, maior do que 500 ml por dia. Né? Então, é uma paciente que estava num processo de desnutrição, né, extremamente potente, né? Foi refratária ao tratamento clínico, ou seja, alguns médicos tentaram costurar essa fístula, mas ela abriu novamente. E ela, nas 2 cirurgias que ela submeteu, né, no ano de 81 e 84, tá? E hoje ela apresenta ainda também uma hipertensão, tá? Há 3 meses, então, como que essa paciente está se alimentando? Ela não está recebendo alimentação oral e nem parenteral, e nem enteral, né? Ela não está recebendo sonda, né, colocada pelo nariz, que leva alimento nem ao estômago e muito menos ao intestino, né? Porque esse intestino está altamente inflamado. Então, ela está recebendo nutrição parenteral total, ou seja, vai direto para a veia dela, né? E como é total, provavelmente está indo para a veia do pescoço, que é uma veia que a gente tem de maior calibre. Então, ela está recebendo 1.600 quilocalorias por dia, tá? Direto na veia, né? É legal porque ela está preservando, né, o seu intestino que está doente, mas ao mesmo tempo ela acaba recebendo uma sobrecarga muito grande de caloria que a gente não sabe se ela está conseguindo metabolizar isso de uma forma adequada, né? E também ela está em risco de infecção, né? Porque vocês sabem que o nosso estômago tem várias bactérias, a gente tem um ácido do estômago, a gente tem a barreira intestinal, que é o nosso primeiro tecido imunológico, né? A gente não fica doente porque muitos micro-organismos morrem quando chegam no estômago e quando chegam no intestino, né? Até hoje se recomenda beber muito líquido, né? Por conta até do coronavírus, porque se a gente está bebendo muito líquido, a gente pode deglutir o vírus e ele acaba morrendo no estômago, né? Do contrário, se a gente não bebe bastante líquido, ele vai facilmente se deslocando para o pulmão, que é onde ele tem a preferência, né, de estar fazendo a doença, tá? Então, se essa paciente não tem a oportunidade de estar combatendo micro-organismos, né, pela alimentação oral, né, ou enteral, né, ela acaba se expondo muito mais à infecção, recebendo, né, uma alimentação direto na veia, né? O catéter pode estar contaminado, o enfermeiro que vai fazer o curativo também, se não tiver o procedimento adequado de higiene, ela pode se contaminar com muita facilidade, então acaba sendo um risco também, tá? Então, a evolução clínica dessa paciente, ela teve uma redução do débito das fístulas, e ela atualmente está eliminando fezes pastosas 1 vez ao dia e sem relato de dor. Há 1 semana foi realizada a cirurgia para ressecção intestinal, que é a retirada do intestino, do local da fístula, tá? E aí o que os médicos fizeram? Ao invés de fechar a fístula, que foi o que eles fizeram nas 2 outras cirurgias que ela teve, tá? Eles preferiram colocar uma saída, né? Uma saída como se fosse uma boca, tá?
que eles chamam de ostomia, tá? Como essa boca, né, ela está localizada no íleo, tá? O nome acaba sendo ileostomia, para que haja saída de fezes, tá? Então, uma ostomia, ela pode servir tanto para alimentar o paciente, quanto para a eliminação de fezes. Por exemplo, se estiver no estômago, a gente vai chamar de gastrostomia. E se estiver no íleo, a gente vai chamar de ileostomia. E se estiver no cólon, vai ser colonostomia, tá? Nessa paciente foi realizada uma ileostomia, e como o íleo é um local ainda de pouca absorção de água, né? Isso acontece mais no cólon. As fezes que devem sair dessa paciente são fezes líquidas, tá? Então, atualmente, é o que está acontecendo com ela. Atualmente, ela apresenta saída de fezes líquidas, tá? Então, na foto tem um exemplo de um paciente, que não é essa paciente que eu estou falando, porque ela é mulher, né? Eu estou mostrando foto de um homem, que tem uma ileostomia, e as fezes dele também estão aparecendo, tá? Para que vocês possam ver como é que é também a aparência dessas fezes. Faz parte da profissão também. No exame clínico nutricional, né, como é que a gente pode descrever no prontuário? Paciente lote, o que é paciente lote? Lúcida, orientada no tempo e no espaço. Então a gente faz, se o paciente não está lote, a gente bota paciente desorientada, tá? Ela se mostra cooperativa, hipocorada, tá? 2 cruzes em 4, né? Então, se ela tivesse 4 cruzes em 4, ela estaria num nível de pouca cor, né, dessa mucosa muito alto. Então, como tá 2 cruzes em 4, eu posso dizer que tá aquele rosadinho, meio avermelhado, mas que não tá muito bem vermelho, ou seja, tá no meio do caminho para uma anemia, né? Ela também está hipoidratada, né, ou desidratada, né? Eu gosto mais do termo hipoidratada, porque desidratado é a ausência de água, né? Para mim, ela tem pouca água no corpo e ela precisa, né, retomar. Ela está sonolenta, acianótica, quer dizer, não tem lábio roxo, nem ponta de dedo roxa também. Anictérica, ou seja, não está ictérica. Ela está eupneica, né? O eu significa normalidade, então ela apresenta respiração normal. Se ela não estivesse eupneica, ela estaria dispneica, tá? E ela está afebril, ou seja, está sem febre. A pressão está 17/9, né, ou 170/90 milímetros de mercúrio, está muito alta, né, e ela, apesar dela ser hipertensa e já tomar medicamento para isso. O abdômen está escavado, ou seja, um indicativo de desnutrição, mas ele está peristáltico, quer dizer, ele está funcionante, está indolor à palpação e profunda, mesmo com ferida cirúrgica e bolsa de ileostomia, né, drenando essa secreção que vocês viram, tá? Mas ela apresenta um edema de face, né? Engraçado, imagine uma paciente bem magrinha com a face edemaciada, tá? Depois vocês vão ver por que ela tem essa face edemaciada. Ela tem queda de cabelo, que é alopécia, tá? Ela tá com conjuntivas hipocoradas, a língua está esbranquiçada, né? Por que a língua está esbranquiçada? Porque ela não está mastigando, ela não está deglutindo, né? A alimentação dela está indo direto para o sangue dela. Então acaba tendo um aumento. A saliva, né? Quando a gente come, a gente produz saliva. A saliva é importante para fazer a limpeza da boca, né? E se ela não está usando a boca para se alimentar, a língua vai ficando esbranquiçada, cheia de muco, cheia de resíduo, né? Então até tem que dar uma reforçada na higiene oral dessa paciente, né? Gengivas hipocoradas e sangrentas. Isso se relaciona provavelmente à deficiência de vitamina C, né, tá? Dentição completa, pele ressecada e desidratada, e foi observado consumo muscular, ou seja, redução da musculatura nas regiões temporal, que é aquela temporomandibular, né? Em MMSS membros superiores, MMII membros inferiores, e interósseos das mãos, né, que é aquela musculatura que fica entre os dedinhos das mãos, tá? Além de apresentar unhas quebradiças. Então, gente, esse é a forma como a gente escreve um exame físico nutricional de uma paciente que está no hospital, né? Vejam que é uma paciente bastante grave, tá? E que vai ser bem diferente de um paciente ambulatorial, que vai ter complicações bem mais leves do que essa paciente que eu estou mostrando para vocês, tá? Falando dos dados laboratoriais da paciente, então, ela tem uma glicose de 220, então tá bem alta, né?
LDL, HDL, né? O HDL está muito baixo, está de 21, tá? O colesterol total está normal, né? Proteínas totais está baixo, quer dizer, a paciente está começando a apresentar muitas características, né, de desnutrição proteica, tá? A creatinina dela está dentro do valor de normalidade, tá próxima do limite mínimo, porque ela tem muito pouco tecido muscular, né? A ureia também tá 22, né? Tá dentro do parâmetro, tá? A albumina dela tá bem baixa, né? Vocês estão vendo aqui que a referência entre 3,5 até 5, né? E a gente pode estar entendendo por que ela apresenta edema, né? A partir de menos que 2,5, né, o paciente pode apresentar, né, edema, quando apresentar esse nível de hipoalbuminemia, tá? E o que está alto nela? A GGT, né, tá 412, vocês podem ver que o valor máximo é 18, então tem alguma coisa, né, provocando, né, algum incômodo muito grande nesse fígado dela, tá? Porque a GGT ela é uma enzima muito sensível, e ela geralmente eleva ou em uso de medicação de longa data, por exemplo, mulheres que usam anticoncepcional durante muitos anos, elas podem ter uma GGT ligeiramente elevada. Paciente alcoólatra que bebe durante muitos anos pode fazer GGT alta também. Paciente que está hospitalizado e que usa muito medicamento também pode fazer GGT, tá? Mas no caso dessa paciente, os médicos suspeitaram dessa GGT muito alta por conta, eu digo os médicos, né, por conta a equipe, né, de nutrição enteral e parenteral, que foi do lado da UFRJ, tá? Lá eles têm uma equipe de médicos, nutricionistas e farmacêuticos, tá? Então, a equipe suspeitou que ela tivesse recebendo, né, 1.600 calorias, talvez fosse demais para ela. E talvez ela estivesse começando a fazer uma esteatose hepática por conta de muita caloria. Veja que 1.600 quilocalorias não é nem muito, mas como ela está muito emagrecida e ela não está com uma capacidade, né, metabólica adequada para receber essa grande quantidade de caloria, né, ainda que para ela, né, ainda que para outras pessoas pudesse ser pouco, para ela estava sendo muito. E ela também, associado a uma hipoalbuminemia, tá, não estava conseguindo retirar essa gordura do fígado, tá? Então esse fígado pode estar desenvolvendo uma esteatose hepática. Então qual é o teste? Reduzir a oferta calórica para ver se a GGT vai normalizar, tá? E foi isso que foi feito, depois eu vou mostrar para vocês. Mas ainda que falando dos linfócitos, né, olha só, ela tem 236 células brancas, tá? Olha lá o normal que tem que ser, mais do que 2.000 células. Então, é uma paciente que ela está extremamente imunodeprimida, tá? Se fosse uma imunodepressão só pela desnutrição, essa paciente ficaria com 700 células, 800, tá? Mas como ela está com 236, quer dizer, muito baixo, né, a gente vai desconfiar que seja por efeito colateral do remédio que ela usa, né, que é o imunodepressor, tá, para poder combater a doença, que é uma doença autoimune. Então, geralmente, os corticoides, eles fazem essa imunodepressão muito forte, tá? Porque se fosse só pela desnutrição, não estaria tão baixo assim. E aí ela acaba também apresentando uma anemia, né? Olha lá, a hemácia está 2,8 milhões, abaixo de 3,5. E a hemoglobina está 9 também. Então ela está bem anêmica, né? Apresenta várias características de uma desnutrição também, tá? Só tem que ter cuidado porque a doença que ela tem também provoca essas alterações, né? Então existe uma sinergia aí de estado nutricional com doença que está expressando todas essas alterações bioquímicas que a gente está vendo aqui, tá? Então, qual foi a evolução alimentar dessa paciente, tá? Eu tive a oportunidade de acompanhar essa paciente lá no hospital. Ela estava, então, esse aqui é um equipo, né, que vocês podem ver, né? No caso, essa paciente que está aqui na foto, ela está com uma sonda no nariz, né? A nossa paciente que eu tô falando para vocês, ela tem a sonda inserida no pescoço, né, na veia cava, tá? Então, pelo elevado valor de GGT, tá? Como a equipe suspeitou de ser muito, né, foi reduzida a sua caloria de 1.600 para 1.000 calorias, tá? E associado a isso, ela passou a receber uma dieta líquida, né, após a cirurgia, tá?
O que foi essa dieta líquida? Foi um chá claro e foi um suquinho de maçã. Só isso que ela estava tomando, tá? E o que aconteceu? Ela começou a reclamar de fome, né? Então isso foi uma coisa muito boa, né? Quando um paciente que tem essa gravidade dessas alterações começa a reclamar de fome, é porque ele já está entrando num período de convalescência, quer dizer, o que estava atacando, o que estava deixando ele muito inflamado, que até deixa o paciente muito deprimido, começa a ser controlado, né? E aí o paciente começa a ser um paciente reclamão, ele passa a querer comida, né? Isso é uma coisa muito boa, que se o corpo está pedindo comida, é porque ele está podendo, né, fazer a digestão disso, tá? Então isso é um sinal muito bom. E a sua GGT, que estava de 412, ela passou para 308. Então isso foi o maior indicativo de que ela estava recebendo realmente muita caloria, que estava fazendo uma sobrecarga no seu fígado e que agora o seu fígado está começando a respirar, né? Não está acumulando tanta gordura nele, tá? Então, na avaliação antropométrica, né, ela é bem magrinha, ela é o peso 34 quilos, uma estatura de 1,60 m, o IMC dela 13 quilos por metro quadrado, ela foi classificada como magreza grau 3, tá? Uma dobra cutânea tricipital, né, que vocês vão ver na aula de antropometria, como é que é a técnica para aferir, de 4 milímetros, vocês vão ver que isso é muito pouquinho, né? Pela tabela de percentis, né, ela está abaixo do percentil 5, ou seja, às vezes o paciente tem um valor que nem se encaixa em tabela, de tão baixo que é. A circunferência do braço dela também está muito baixo, né, abaixo do percentil 5, tá? E aí, essa é a antropometria dela, tá? Os medicamentos que ela está usando, o ciprofloxacino, tá, que é um antibiótico, o meticortem, que é um corticoide, né, provavelmente é o que está fazendo, né, a queda das suas células brancas, a furosemida, que é um depletor de potássio, né, que é um diurético, depletor de potássio, tá? E o capotem, que é um inibidor, né, da enzima conversora da angiotensina, inibidor da ECA, tá? Então, ela tá com esses medicamentos, tá? Provavelmente um antibiótico para combater a infecção por conta da fístula, o meticortem para controlar, né, a doença de Crohn, que é uma doença autoimune, e a furosemida e o capotem para poder controlar a pressão dela, tá? Tudo atendendo para os diagnósticos dela. Por que é importante o nutricionista saber esses medicamentos? Porque o antibiótico, quando ele é ingerido com leite, ele pode diminuir a absorção do próprio medicamento, tá? Da mesma forma que a absorção de ferro, magnésio, zinco e cálcio, ok? Então a gente tem que ver qual é o horário que essa paciente está fazendo o medicamento, o que ela está tomando para consumir o medicamento. Ela bebe com água, ela está bebendo com leite, né? Tem muita gente que acha que tem que tomar antibiótico com leite para poder proteger o estômago, mas isso é errado, né? Você tem que estar com uma refeição, sim, mas o que vai fazer o paciente sentir dor já é uma doença prévia, né? É uma sensibilidade prévia, né, gástrica, que o antibiótico só potencializou, tá? Então não é para fazer antibiótico com leite. O captopril, que é o remédio para hipertensão, ele pode causar perda de proteína, né? E o cálcio e magnésio podem interferir na absorção desse medicamento. Então também é um medicamento que não deveria ser consumido com leite, porque leite é uma fonte de cálcio grande, né? E a hidroclorotiazida, né, que é o que tem na furosemida, tá? Pode reduzir sódio, que é o que nós queremos, né, para poder baixar a pressão, mas ela também faz o corpo excretar potássio, magnésio, zinco e vitamina B2. Então a gente tem que pensar que tem que garantir esses outros nutrientes, né, na dieta dessa paciente, tá? Porque se esse medicamento hidroclorotiazida, depois vocês vão ver na aula de nutrição clínica, ele é um medicamento que ao longo dos anos, né, se o paciente usa durante 20, 30 anos, um paciente hipertenso de longa data, ele expolia tanto potássio que ele acaba provocando um aumento da pressão arterial, tá? Então, se não tiver uma alimentação que possa contrabalançar essa excreção exagerada de potássio e magnésio, tá? O paciente, com o tempo, ele acaba piorando da doença ao invés de melhorar. Então, vamos fazer o exame físico nessa paciente, né? Todos os itens em que a gente precisa olhar para nossa paciente, né? Para a gente
configurar que a gente está fazendo um exame físico. A gente vai começar pele e mucosas, depois a gente vai para olhos, cabelo, dente, lábio, língua, face, pescoço, membros superiores e membros inferiores e abdômen. Tudo que eu tinha falado para vocês de escrita lá no prontuário. Então, quais possíveis nutrientes que podem apresentar, né, deficiência e que a gente pode ver na pele e em mucosas? Então, o primeiro deles é a niacina, né? A deficiência de niacina, que é a vitamina B3, né? No passado chamada de vitamina PP, porque foi a vitamina que foi utilizada para prevenir a pellagra, né? Que foi uma doença que no ano de 1500 acabou acometendo muita gente, né? Que apresentava uma dieta muito monótona, à base de milho apenas, né? E a gente sabe que esse alimento ele não tem a niacina, que ela é muito importante, né, para poder fazer a proliferação adequada das nossas células da derme, tá? Então a gente acaba pegando uma dermatose pelagrosa, tá? Que chama de pellagra, né, essa doença, que tem algumas características, né? Algumas pessoas chamam a doença dos 3Ds, porque ela acaba causando uma certa demência, tá? Ela ataca o sistema nervoso central, né? Porque células de proliferação muito rápida, tá? Ela provoca dermatite, porque da pele também a gente também faz proliferação rápida, e ela provoca diarreia, por isso que é a doença dos 3Ds, porque vocês sabem que o intestino também faz uma proliferação rápida, né? A cada 24 horas a gente troca todas as nossas células intestinais também, da mesma forma que pele e sistema nervoso, tá? Então, o que está na foto aqui é o padrão da lesão. É uma lesão que pega rosto, faz um colar em volta do pescoço, tá? Um colar de feridas, né? Dá pra ver que é bastante ferida mesmo, parece queimadura, tá? E no antebraço e na canela e nos pés, tá? Então, as pessoas que apresentam essas características, né, a gente pode já definir como a pellagra ou dermatose pellagra, né, ou a deficiência de niacina, tá? Hoje em dia, né, como a nossa alimentação é muito variada, né, a gente tem mais acessibilidade, né, a alimentos que são fontes de niacina, tá? A gente é muito raro. Qual é o grupo de risco que vai apresentar isso? Geralmente pacientes alcoólatras, tá? Porque acabam não comendo e por requisitar um metabolismo muito grande, né, do complexo B, tá? Para metabolizar o álcool, né? Ou algum paciente que esteja em uso de determinados medicamentos que fazem uma interação droga-nutriente. Então essa foto é uma foto de um paciente no hospital que é alcoólatra, né, e que chegou no hospital com sintomas, né, dessa dermatite pelagrosa. Olha lá, o antebraço, no pescoço, tá? E com não estava muito orientado, né? Ele estava desorientado, ele não estava lote, como eu falei para vocês, tá? Ainda em pele e mucosa, a gente pode observar o amarelado, né, da pele ou o amarelado da mucosa. E se o paciente tiver amarelado, a gente pode dizer que ele está apresentando uma icterícia, tá? Então, por que a nutricionista tem que se preocupar com o paciente que tem icterícia? Porque a icterícia, ela pode se associar à não absorção de alguns nutrientes, como ácidos graxos essenciais e vitaminas lipossolúveis. Por quê? Porque a gente precisa de uma boa digestão para poder absorver, né, os ácidos graxos essenciais e as vitaminas lipossolúveis, né? Sem bile, sem sal biliar, eu não consigo emulsificar as gorduras da minha dieta, né? E se eu não emulsifico as gorduras da minha dieta, as minhas lipases pancreáticas, elas não conseguem fazer a digestão adequada das gorduras e liberar, né, os ácidos graxos essenciais e as vitaminas lipossolúveis para serem absorvidos, tá? E uma outra questão também que é de importância nutricional é a natriurese, que acontece em maior quantidade quando o paciente está ictérico. O que é a natriurese? É a excreção do sódio, né? Porque o sódio tem o nome de natrium, né? Assim, por isso que o símbolo dele é Na, porque o nome dele é natrium, que a gente chama de sódio. Então, a natriurese é a eliminação do sódio na urina de forma exagerada, porque a bilirrubina conjugada, ela vai favorecer a eliminação de sódio exageradamente pela urina,
tá? Palidez. Então, o que a palidez diz pra gente? Bom, esse paciente pode estar ou com deficiência de ferro, ou ácido fólico, ou B12. Qual é das três? Não sei. Pelo exame físico, não sei. Só dá para saber fazendo um exame bioquímico. Peçam um hemograma e analisem os índices hematimétricos, que a gente vai aprender na aula de interpretação de exames laboratoriais, tá? Ainda em pele e mucosas, né, a gente pode avaliar também as regiões palmoplantares, né, que também podem apresentar palidez no caso de também uma anemia. Ainda em pele e mucosa, a gente também pode avaliar a desidratação, especialmente nos grupos, né, populacionais de idosos e de crianças, que são os grupos de risco para desidratação. Idosos, porque eles têm uma menor percepção da sede, então eles acabam bebendo menos água. E crianças, por conta do sistema imunológico não estar bem desenvolvido, acabam pegando muitas infecções, especialmente as gastrointestinais, né? E acaba tendo perdas excessivas, tá? Então a gente tem que avaliar, né? Por exemplo, uma dor de cabeça num paciente idoso, num verão, pode ser um sinal de desidratação, né? Uma boca seca, né? Um paciente que ainda não está, né, com aquelas características do envelhecimento, né? Não está esclerosado, não está com Alzheimer, e que um paciente que você conhece e que conversa muito bem, que lembra das coisas, e de repente num belo dia de verão ele apresenta uma fala confusa, tá? Isso pode ser um sinal de desidratação, tá? Ou então ele tá referindo uma moleza no corpo, né? Tá dizendo que o coração tá sentindo uma certa taquicardia. Isso pode ser resultado de uma hipovolemia, em que o coração tem que bater mais rápido para poder estar mantendo a pressão, tá? É sempre bom fazer uma avaliação da pressão, porque às vezes o paciente pode fazer uma pressão baixa, tá? Pele seca, fezes duras e pouca produção de urina ou urina escura, tá? Tudo isso é sinal de desidratação, tá? Até dor no músculo, dor muscular, né? Aquela dorzinha que a gente tem no corpo no final do dia, de um verão muito forte, né? Aquele cansaço exagerado que até os adultos, né, que não são nem crianças nem idosos também sentem, tudo isso é sinal de desidratação, ok? No caso das crianças, né, a criança, um bebezinho, por exemplo, ele pode apresentar a moleira, né? Vai estar afundada, né? Porque se ele tiver desidratado, né? Então aquela região da cabecinha do neném que não tem osso ainda, que está fechando ainda o crânio dele, ela pode estar baixa, porque não está hidratado, né? O bebê vai estar irritado, mas o choro dele vai ser sem lágrima, porque não tem água para sair, tá? Ele vai estar mole, ele vai querer dormir, né? E a urina dele da fralda vai estar muito forte, porque vai estar muito concentrada, ok? Fezes duras também acontece a mesma coisa com criança. Aquele teste do turgor da pele que eu falei para vocês, está aqui a foto então. A gente aperta a pele na parte superior da mão e espera 3 segundinhos. Se a pele não voltar ao normal, ficar elevada ainda, é porque o paciente apresenta uma desidratação, né? Chama atenção para a pele dos idosos, que já tem uma diminuição da complacência, né? Então é muito comum o idoso ficar, né? Aperto a mão, ele vai ficar, a pelezinha. Mas com o tempo ela vai voltar, então ela tem que voltar mesmo nos pacientes idosos. Outro exame que a gente pode fazer é avaliar a perfusão capilar, tá? Como é que é isso? Esse movimento que vocês estão vendo aqui da foto, eu vou apertar a pontinha do dedo e vou observar o retorno venoso, né? Se ficar branco e demorar para voltar, né, a cor da unha, né, e do dedo na parte inferior da unha, provavelmente o paciente está desidratado ou ele tem alguma anemia. Aqui é cor de urina, que é sempre bom a gente mostrar para o paciente, né? Você costuma olhar sua urina quando você, né, vai eliminar, né? Qual geralmente é a cor? Ela fica mais transparente? Ela está um amarelo escuro? Ela está um amarelo forte, né? Está quase marrom? Né? Se estiver muito forte, é uma desidratação severa, né? Então a gente tem que lembrar que a urina é sempre bom que seja um amarelo bem clarinho, tá? Ainda em pele, indo para micronutrientes, né, vamos falar um pouco de vitamina A. A deficiência leve de vitamina A, ela acaba provocando essa certa, a pele meio áspera, tá?
passando a mão parece ter uma lixazinha, tá? Isso aí é decorrente da hiperqueratose folicular. É um espessamento da camada mais externa da epiderme, tá? Por conta da produção anormal, exagerada de queratina, né? Então, quando eu tenho deficiência de vitamina A, eu tenho um estímulo para produzir mais queratina no meu corpo, tá? E eu acabo fazendo isso, geralmente, no folículo piloso, tá? Por isso que eu chamo de hiperqueratose folicular. Se a deficiência de vitamina A continua, eu já posso seguir para uma xerose, que é secura da pele, tá? No caso, xerodermia, tá? E se for nos olhos, vai ser uma xeroftalmia, tá? Só que isso também pode estar associado à deficiência severa de ácidos graxos essenciais. Então, lembra que eu falei no início da aula que o sinal clínico ele não é específico de uma deficiência nutricional. Ele vai abrir um leque de opções para você estar checando, ou pela alimentação, ou pelo exame bioquímico, qual é o nutriente que vai estar associado àquele sinal ou sintoma que você está avaliando, tá? Então, aqui é uma foto de uma criança de 7 anos, que foi citada num artigo científico, tá? Que falava sobre deficiência de vitamina A no Nordeste. Então, ela apresenta tanto a xerodermia, né, que é a secura da pele, quanto a xeroftalmia, uma criança que estava quase ficando cega por deficiência de vitamina A, tá? No mesmo folículo piloso, se eu tiver baixo consumo de vitamina C, eu posso fazer uma hemorragia perifolicular. Vários pontinhos, né, de sangue. Por quê? Porque a vitamina C ela é fundamental para a formação do meu tecido conectivo, meu tecido conjuntivo, né, os meus vasos. Se eu não tenho um consumo bom de vitamina C, eu acabo tendo pequenas hemorragias, né, os meus vasos não ficam íntegros, eu acabo vazando literalmente, tá? Então, acaba esse sangue indo para as regiões de capilares mais frágeis, onde eles se rompem mais facilmente, né? E aí eu tenho aqui uma fotinho da hemorragia perifolicular por deficiência de vitamina C, que é muito comum, né, no escorbuto, tá? O escorbuto, ela foi a primeira deficiência que foi identificada, né, a primeira doença do tecido conectivo que foi relatada na medicina, e ela se associa à deficiência de vitamina C, tá? Uma outra característica do escorbuto, né, que é a deficiência grave de vitamina C, é a hemorragia na ponta das unhas, né, na ponta dos dedos. Olha lá, tá mais vermelhinho na ponta da unha, né, dessa foto aqui que eu tô mostrando. E a gente chama isso de hemorragia periungual. Mas hemorragias internas, né, elas não são somente decorrentes da deficiência de vitamina C. A vitamina K eu também tenho que entrar nesse leque de opções, tá? Então, por que vitamina K? Porque a vitamina K ela é utilizada, né, como fator para a produção dos fatores de coagulação no fígado. Então, se eu não tenho coagulação adequada no meu sangue, né, meu sangue vai ficar ralo, né? Ele pode estar sangrando com muita facilidade, né? O que faz o meu sangue estancar quando eu tenho pequenas lesões ou quando eu tenho ferimento são os fatores de coagulação, né? São as plaquetas, né? É associada a vários fatores de coagulação que são dependentes da vitamina K, tá? Então, uma deficiência de vitamina K, por exemplo, num paciente que não está conseguindo absorver gorduras, né? Um paciente hepatopata que não produz sal biliar adequado, né? Ele não vai ter absorção adequada de vitamina K e ele pode ir a óbito por hemorragia interna, literalmente, tá? Então, 2 sinais aqui que a gente pode ver são púrpuras, né? O que são púrpuras, tá? São pequenas hemorragias, né? Que quando elas são pequenas púrpuras, a gente chama de petequias, e quando são grandes púrpuras, a gente chama de equimoses, tá? Então, púrpuras são manchas escuras por hemorragia sob a pele ou mucosa. E que elas estão associadas tanto a deficiência de vitamina C quanto a deficiência de vitamina K, tá bom? Agora, é claro, né, voltando aqui ao slide, que vai depender do contexto do paciente que vai me ajudar a fechar qual seria a vitamina, né? Se, por exemplo, eu tenho um paciente que ele é um paciente neurológico, tá? Que isso é muito comum. Um paciente neurológico, que ele depende de outra pessoa para poder tomar seu medicamento, que ele não come mais nada cru tem meses, não come fruta, né?
e ele apresenta essas púrpuras, eu vou pensar que é deficiência de vitamina C. Mas se eu tenho um paciente alcoólatra, hepatopata, né, que está internado, eu já vou pensar na vitamina K, tá? Então, o que vai ajudar a gente estar fechando qual nutriente que está associado é a doença e o contexto que o paciente apresenta. Então, aqui eu posso ter várias possibilidades. O que é essa figura? Essa figura é uma figura de uma cicatriz, é uma sutura cirúrgica abdominal, tá? Foi feita uma abertura na barriga desse paciente, foi fechado, né, no pós-cirúrgico, e depois de uma semana mais ou menos ele abriu. E a gente chama isso de deiscência de sutura. Deiscência. Por quê? Porque provavelmente o paciente estava desnutrido, e aí a gente vai pensar quais medicamentos que estão envolvidos que podem ajudar esse paciente. Vitamina A, né, vitamina C, o zinco, proteína e ácidos graxos essenciais, né, que fazem parte das membranas celulares. Vitamina A, vitamina C e zinco são 3 precursores de tecido conectivo. Se eu preciso cicatrizar qualquer ferida, eu preciso garantir para os meus pacientes, além de proteína, vitamina A, vitamina C e zinco, tá? E em relação à gordura, eu também tenho que garantir ácido graxo essencial, porque eles fazem parte das membranas celulares. E se eu estou formando membrana celular, eu preciso garantir ácido graxo essencial, tá? Ainda em pele, vou dar um exemplo para vocês de um excesso nutricional, tá? Um excesso nutricional. Quando eu estou trabalhando com um paciente obeso, tá? Que tem, ou um paciente que tenha diabetes, ou que tenha hiperglicemia, que tenha insulina elevada, né? Ele pode apresentar essas características, né? De escurecimento nas regiões de maior movimento, né? De articulação. E o nome dessas manchas, né? Essas manchas escuras, que a gente observa melhor em pacientes de cor mais escura, tá? Pacientes negros, a gente consegue ver melhor esse escurecimento da pele. A gente chama de acantoses nigricans, né? Que é um escurecimento da pele. E isso aí é um reflexo do excesso de insulina que está circulando no sangue, né? E como a insulina é um hormônio anabólico, ele estimula a proliferação celular, ele vai estar estimulando a proliferação das células da derme, né? Por isso que elas ficam escurecidas, tá? Parece que tá sujo, né? Porque fica bem escuro, mas você pode passar esponja, sabão, o que for aí que não sai de jeito nenhum, é uma coisa interna, né? E qual é a solução para isso? Emagrecimento, reduzir os níveis de insulina e trabalhar com nutrientes que possam reduzir a resistência periférica à insulina, tá? Esse aqui é um exemplo de uma criança também que teve essa acantose nigricans na pálpebra, tá? Foi relato de um artigo da dermatologia, e o relato dessa criança foi o seguinte: uma criança que estava obesa, com várias alterações de colesterol, triglicerídeo, e começou a aparecer essas manchinhas na pele dela. A mãe levou para dermatologista, a dermatologista pensou até em psoríase, né? Mas antes ela pediu para procurar um nutricionista, fazer um emagrecimento, melhorar o perfil lipídico da criança, né? Uma criança muito jovem para ter tanta alteração. E depois que a criança emagreceu e alterou seus lipídios, a criança sumiram todas as manchinhas da pele dela, né? Então, para que vocês possam ver como o nosso corpo ele é muito sutil, né? Ele vai mostrando alguns sinais que nem sempre vão estar totalmente relacionados àquilo que a gente pensa inicialmente, né? Você vê, essa dermato, ela pensou que era uma psoríase, porque essa descamaçãozinha na pálpebra é muito comum de psoríase, né? Só que o quadro clínico da paciente, ela buscava uma urgência de tratamento, né? Que era o excesso de peso e o perfil lipídico alterado. Então ela pensou, vou trabalhar isso primeiro e depois eu vou pensar, né, na alteração da pele. E não deu outra, né? Acabou que ela não precisou tomar nenhum remédio para botar na pele, nenhuma pomadinha, nem nada. Mais um outro exemplo aqui da acantose nigricans no pescoço, tá? Bem de perto, essa é uma das melhores fotos que eu acho que dá para perceber a aglomeração, né, das células da derme aqui. Também é uma manifestação que ocorre em dedos, olha lá, nas axilas, tá até com ferida a axila dessa paciente aqui,
Aqui já é um paciente de pele mais clara, que também tem um escurecimento muito visível, né? Acantoses nigricans, tá? E esse aqui é um outro sintoma de excesso de lipídio no sangue, que são os xantomas e as xantelasmas, né? Xantoma em cotovelo, ali a primeira foto da esquerda, tá? E xantelasma nas outras 3 fotos aqui do slide, tá? Que é um acúmulo de lipídio, quer dizer, tem tanto lipídio no sangue que ele vai extravasando para locais de pele mais fina e locais de maior movimento. Por isso que na articulação, né, no cotovelo, né, em lugares que a gente mexe mais, o lipídio consegue extravasar, as lipoproteínas conseguem extravasar e ficam debaixo da pele, tá? Então, no caso dessas pacientes aqui que tem xantelasma, né, ao redor dos olhos, a remoção é cirúrgica, mas se não reduzir lipídio do sangue, volta tudo novamente, tá? Outras fotos de xantelasmas lá, ao redor dos olhos, xantomas em coxa, né? Vocês podem observar nessa foto que está bem inflamado, né? Gordura no meio, mas tem um processo inflamatório ao redor de cada gotícula de gordura, é o corpo tentando expulsar, né? Aqui já é uma paciente que tem xantomas e xantelasmas na face, então ela tem de tudo um pouco aqui, né? É um aspecto de xantomas tuberosos, né? Como se fosse uma verruga, também isso é bem feio. E xantomas planos, né? Também pode aparecer na palma da mão, tá? Aqui é no joelho, também a gente pode ver o aspecto inflamado desses xantomas. E xantomas eruptivos, né? Geralmente em pacientes muito obesos, que ficam sentados muito tempo, num calor, né? E acabam estimulando a inflamação, né, desses xantomas, tá? Bom, e finalizamos pele. Vamos para cabelo, então. Eu sempre vou mostrar um aspecto saudável, né? Esse aqui é um cabelo brilhoso, saudável, tá? Mas o cabelo pode estar despigmentado, pode estar seco, pode estar apresentando queda. E cada sintoma vai ter relação com um nutriente específico, tá? Então, por exemplo, se está com muita queda, eu já posso pensar, será que o paciente está com um consumo de proteína adequado, né? Ou será que está com alteração hormonal, tá? Ou então eu posso pensar que está mudando a estação, é muito comum, né? Acabou o verão, começa o outono, a gente tem uma menor incidência de luz solar na cabeça, é muito comum a gente ter uma queda de cabelo por conta disso, tá? Então eu tenho que avaliar também esses fatores não nutricionais, senão eu vou ficar achando que tudo é alteração nutricional, e não é bem assim, né? Posso pensar também em deficiência de biotina, que é uma vitamina também importante, né, essa replicação celular, tá? Posso pensar também em um uso exagerado de produtos químicos, né? Eu tenho que descartar essa possibilidade. Em relação ao cabelo seco, eu já vou pensar na vitamina A e também proteína, tá? E o cabelo despigmentado, como tá a foto dessa criança, né? Mais uma vez, é uma criança que tem a desnutrição proteica do tipo kwashiorkor, que eu estava falando para vocês, né? Veja, é uma criança africana, né? É uma criança que está até com uma carinha chorando aqui, porque ela está desnutrida, tá? E esse cabelinho dela que está meio clarinho, né? Tem uma parte dela que está escura, é uma criança negra que tem um cabelo alourado, né? Que estranho isso, né? Então isso é muito comum, a gente chama de cabelo em forma de bandeira. Por quê? Porque ela tem faixas de normalidade e faixas de despigmentação, né? Justamente pela desnutrição, ela não consegue, né, ter uma pigmentação adequada do seu cabelo, tá? Então é um sinal clássico, né, da desnutrição do tipo kwashiorkor, é cabelo em forma de bandeira, tá? Nos olhos, né? Olhos saudáveis são brilhantes, não tem mancha, não tem inchaço, né? Não tem xantelasma, né? Não tem cor amarelada, né? Ele é branco, ele tem um rosado, ele tem que estar com um aspecto saudável. Isso é um aspecto saudável de olhos, né? Então, o primeiro nutriente que a gente pode falar que pode estar causando alteração nos olhos é a vitamina A, muito importante, né? E é mais comum do que a gente pensa, né? A deficiência leve de vitamina A faz com que o paciente não consiga enxergar bem à noite, né? Ele tem o que a gente chama de cegueira noturna, tá? Então, ele não é que ele veja tudo preto, mas ele vê tudo muito mais escuro. Então, nesse slide aqui, a gente está conseguindo ver, né, a foto do canto esquerdo e direito como é a visão normal de um paciente sem deficiência.
E a foto central é como fica esse olhar quando ele tem deficiência de vitamina A. Ele vê essa rua aí que está aparecendo muito mais escura do que ela geralmente é, tá? E isso está muito associado no hospital à queda do leito, porque o paciente ele está internado por algum outro motivo, né, que não é deficiência de vitamina A. É um paciente que não tem nada muito grave, ele consegue sair do leito para ir no banheiro, mas de madrugada ele não consegue enxergar muito bem as coisas e ele acaba, né, fazendo essa queda no leito, tá? Então isso é muito comum, a queda do leito associada a deficiência de vitamina A. Uma situação mais grave, né, é a queratomalácia, que eu já tinha mostrado, né? Lembra que eu falei que uma deficiência de vitamina A leva à hiperqueratinização, né? Você aumenta a produção de queratina. E você faz isso não só na pele, mas nos olhos também. Acaba entrando dentro da retina. E isso pode provocar uma cegueira, até em crianças, tá? Então essa foto é de uma criança com queratomalácia, tá? Um outro sinal que é muito usado pela OMS para descrever a prevalência de deficiência de vitamina A na África, inicialmente, né, onde isso foi estabelecido, é a mancha de Bitot, que é essa manchinha aqui que aparece, né, na conjuntiva aqui. Uma manchinha aparece em alto relevo, né? Essa mancha é uma mancha clássica de deficiência de vitamina A, tá? Mancha de Bitot. Bom, a boca, né, uma boca saudável não tem ferida, ela tem que estar com esse rosadinho, né, ela não tem excesso de descamação, tá? Ela tem um aspecto saudável. E quando eu tenho deficiência de B2, né, a riboflavina, ela geralmente se associa a alterações, né, na boca, tá? Então eu posso ter uma estomatite angular ou fissura no canto da boca. Aquelas feridinhas, né, que dão na lateral da boca, elas podem se associar à deficiência de vitamina B2, tá? Outra deficiência outro sinal que pode acontecer é a queilose, também por deficiência de riboflavina, que é a fissura labial, tá? Segundo essa foto aqui que eu tô mostrando para vocês. Então, canto da boca e meio do lábio se associa à riboflavina. A língua também, uma língua saudável, veja, uma língua que tem uma coloração uniforme, não tem ferida, as papilas gustativas estão presentes e eu estou vendo as papilas aqui, né? Então, quando eu tenho alteração, seja ela nutricional ou não nutricional, eu vou ter aspectos bem diferentes do que a língua que eu acabei de mostrar para vocês. Então, por exemplo, uma língua geográfica, tá? Ela pode ser por psoríase ou manifestação alérgica. Por que é geográfica? Porque vocês estão vendo que parecem vários mapas, né, na língua. Parece ali o mapa da África, o outro da Austrália, tá tudo ali na língua, né? Isso aí não é alteração nutricional, tá? Geralmente pessoas alérgicas, elas têm isso, tá? E pessoas que têm psoríase, que é uma doença que se manifesta, daqui a pouco ela retrai, né? Fica um vai e vem. Ela pode ter esse aspecto. Então, esse aspecto não tem causa nutricional. Embora a gente saiba hoje em dia que uma manifestação alérgica pode ser decorrente de uma desbiose intestinal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o intestino desse paciente, eu vou dar probiótico para poder ajudar a alergia dele como um todo, mas não especificamente para tratar a língua geográfica, né? Ela vai vir em consequência disso. A língua saburrosa, né, conforme a foto está mostrando, ela apresenta-se assim por conta de uma falta de mastigação e estados febris da gastrite. Então, a nossa paciente lá que está com uma nutrição parenteral total, ela tem essa língua saburrosa, porque ela não está mastigando, né? Então não está fazendo a limpeza adequada da boca. A língua escarlate, né, que é uma característica da pelagra, que eu acabei de mostrar para vocês, né, por deficiência da vitamina B3 ou niacina, tá? Ela acaba aquele aspecto, né, de ferida no rosto, no pescoço, no antebraço, também o paciente também pode apresentar um inchaço na língua, tá? Então ele acaba ficando inflamada, por isso que ela fica escarlate. Escarlate é o quê? Aquele vermelho, né? Então uma língua inflamada é uma língua vermelha, ela fica edemaciada também, tá? Pode ser por deficiência de B3. A fissura na língua também pode acontecer, né? Isso aqui é uma língua com várias depressões. Isso aqui é o quê? É um achatamento de papilas gustativas, tá? Por deficiência também da N3. Ou, desculpa, da B3.
Mas a minha língua pode ficar vermelha, pode ficar inchada e pode também ter atrofia das suas papilas se eu apresentar alguma anemia por ferro, por ácido fólico ou por B12, tá? Então vejam que, mais uma vez, eu estou mostrando a inespecificidade desse exame, tá? Análise, exame físico de dentes, né? Então, olhando, né, esses dentes aqui, dentes saudáveis, né? Não tem manchas, não tem buraco, né? Não tem acúmulo de bactéria, né? Estão limpos também, tá? Então, a gente tem na primeira situação, né, perda de dentes, né? Em que situação que eu posso perder os dentes? Né? Se eu tiver alguma doença periodontal, no caso, né? Porque eles não vão conseguir se fixar na deficiência de vitamina C. Então, essa foto é uma foto de um paciente, né, claro, com escorbuto, que é uma situação crítica, né, deficiente de vitamina C. Não é uma deficiência leve, é uma deficiência muito grave de vitamina C. Né? Ele acaba perdendo toda a fixação, né, da gengiva dele e os dentes acabam indo embora também. Por deficiência de cálcio e vitamina D, especialmente em crianças que estão formando os dentes, é muito comum o aparecimento de cárie, né? Então, uma falta de consumo desses alimentos nesse momento da vida pode estar levando a uma tendência, né, para desenvolver cáries até na vida adulta, tá? Então, a deficiência de flúor, ela está relacionada a manchas nos dentes, tá? Então, uma coisa que a gente pode perceber também, que acontece muito com o metabolismo de nutrientes, é que uma deficiência pode apresentar sintomas muito parecidos com excesso, tá? Então, o excesso de flúor no corpo, né, do organismo das pessoas, também pode provocar essas mesmas manchas, né, amareladas, tá? Em relação às gengivas, né, uma gengiva saudável, tá? São rosadas, né, sem impurezas, né, sem feridas, tá? A gente pode observar que as gengivas, por deficiência de vitamina C, elas podem se apresentar com esse aspecto, né, rubras, sangrentas, toda vez que vai escovar o dente sai muito sangue, mas chama atenção que isso também pode acontecer quando o paciente apresenta um acúmulo de tártaro por não higiene adequada, tá? Chama atenção também que mulheres grávidas por excesso de progesterona também podem apresentar esse aspecto de gengivas sangrentas, tá? Não necessariamente rubras, mas sangrentas. Elas não têm um aspecto muito inflamado, tá? Elas têm um aspecto só de mais fragilidade, tá? E é claro que uma situação muito pior seria essa situação da direita, no escorbuto, onde as gengivas ficam tão inflamadas que elas começam a ficar retraídas, edemaciadas, a ponto de causar a perda dos dentes, tá? Então, na face, essa é uma face simétrica, né, saudável, tá? Onde, quando a gente vai olhar a face como um todo, né, a gente tem que identificar, né, a presença ou ausência da musculatura temporomandibular e da bola gordurosa de Bichat, tá? Então, aqui a gente tem a musculatura temporomandibular, que é um feixe de músculo, né, bastante extenso, tá? E que é essa musculatura que vai reduzir, por exemplo, que vocês vão ficar prestando atenção em estar avaliando a presença ou ausência dela em pacientes que estão com comprometimento na sua mastigação, né? Porque para eu mastigar eu preciso muito desse feixe de músculos, tá? Se essa musculatura ela atrofia, o que começa a ficar aparente é esse ossinho que eu circulei em vermelho, que é o osso zigomático, tá? E a gente acaba dando o nome do aparecimento desse osso para o sinal da asa quebrada, ok? Bom, em relação à bola gordurosa de Bichat, então a gente tem, né, seria as nossas bochechas, que é uma reserva energética, né? Nessa foto aqui a gente tem um exagero, né? Um bebê bem gordinho com muita bola gordurosa de Bichat. Mas a gente pode manter a bola gordurosa de Bichat sem estar tão exagerada assim também, tá? Lembrando que sua redução está relacionada à perda prolongada da reserva calórica, tá? E lembrando também que inicialmente eu tenho uma atrofia da musculatura para depois ter a redução da bola gordurosa de Bichat, tá? Então, olhem sempre inicialmente a presença do osso zigomático, né, o sinal da asa quebrada, né, e os seus devidas ausências dessa musculatura na parte superior e inferior a esse osso zigomático.
Então aqui eu tenho uma foto com uma redução da bola gordurosa de Bichard, né, uma paciente soropositiva. Um idoso desnutrido, né, com o sinal lá, o zigomático aparecendo, o sinal da asa quebrada, tá? Apresentando redução da musculatura temporomandibular e também da bola gordurosa de Bichard. Né? Um paciente soropositivo com a exposição do zigomático, também com a deficiência da musculatura temporomandibular. Tá? E em relação ao abdômen, a gente pode ter várias formas de avaliar o abdômen, né? Por que a gente precisa recortar o abdômen? Porque cada parte do nosso abdômen se relaciona ao posicionamento de um órgão, né? Então, se eu divido o meu abdômen em 4 quadrantes, eu vou estudar para saber que o quadrante superior direito ele está relacionado à presença, né, do fígado. Tá? Enquanto o quadrante superior esquerdo está relacionado à presença do estômago e os quadrantes inferiores à presença dos intestinos. Tá? Mas eu também posso dividir o meu abdômen em 9 regiões. Né? Cada região teria associação, né, a presença da maior parte de determinado órgão, tá? E a sua devida associação com as alterações possíveis. Né? Então, se eu sei que na minha parte central, né, eu tenho maior parte do estômago, né, nessa região central, então, se eu tenho um paciente reclamando de dor no estômago, de indigestão, né, eu vou, lógico, relacionar esse sintoma ao órgão, né, que é o estômago, tá? Na avaliação também do abdômen, além de eu associar com os órgãos, né, eu tenho que ver o seu volume aumentado ou reduzido. Né? Então, um abdômen pode estar com volume aumentado se ele se apresentar globoso. E conforme eu falei no início da aula, né, o abdômen pode ser globoso por 3 diferentes motivos. O primeiro, por excesso de gordura, né, excesso de panículo adiposo. Esse é o caso de um paciente que vai fazer cirurgia bariátrica, né, então ele apresenta excesso de gordura e ele apresenta abdômen globoso por excesso de panículo adiposo. Esse é o termo que a gente usa no prontuário. Ou então o paciente pode ter um abdômen globoso por uma visceromegalia, um aumento de algum órgão que a gente chama de hepatomegalia, tá? Ou então o paciente vai ter um abdômen globoso por, além da hepatomegalia, ele vai ter uma ascite. Então vai depender do contexto. Tem um paciente hepatopata que está grave, ele vai ter o fígado aumentado e vai ter as consequências desse fígado aumentado, que vai estar cirrótico, né? Que acaba fazendo um acúmulo de água na região peritoneal, que é a ascite, tá? E em relação ainda ao volume, esse abdômen pode estar reduzido, ou seja, escavado, tá? Então pessoas muito magras, pessoas desnutridas, elas podem apresentar essa retração da parede abdominal. Lembrando que quando ainda não há o abdômen escavado, mas o paciente teve um emagrecimento importante, eu vou ter uma perda de gordura, principalmente na região periumbilical. Isso vai fazer com que o paciente tenha uma queda no tônus do ângulo superior do umbigo e apresentando esse sinal que é o umbigo em chapéu, tá? Em relação à coluna vertebral, esse aqui é uma figura, né, de uma coluna relativamente normal, é um desenho, né? Mas eu posso ter 2 alterações importantes da minha coluna. Eu posso ter osteomalácia e osteoporose. Lembrando que a osteomalácia na criança a gente chama de raquitismo e no adulto a gente chama de osteomalácia mesmo, tá? E a diferença da osteomalácia para a osteoporose é que a osteomalácia ela ocorre, né, uma desmineralização do osso por deficiência de vitamina D. Então, se eu não tenho vitamina D, eu não vou fazer a absorção adequada do osso, né? A absorção de cálcio adequada para fixação no osso, tá? E esse osso vai ficar de tamanho normal, mas vai ficar frágil, porque ele vai estar desmineralizado. Por que ele fica de tamanho normal? Porque a matriz proteica não vai ser acometida nessa situação, tá? Já diferente da osteoporose. Como a osteoporose ela é causada por uma queda de hormônios sexuais, né? E os hormônios são responsáveis por estimular os osteoblastos, tá? Quando eu tenho queda desses hormônios, eu não tenho a produção adequada das células ósseas, comprometendo assim tanto a fração proteica quanto a fração mineral. Então, o que vai acontecer com esse osso? Esse osso vai ficar fino.
bem diferente do aspecto do osso na osteomalácia, mas ambos estão suscetíveis a fraturas. A osteomalácia pela desmineralização, então o osso fica poroso, né? E a osteoporose por apresentar ossos de tamanho fino, né? Tamanho pequeno, menor do que o seu tamanho normal, tá? E aí, em relação ao tórax ainda, eu ainda posso identificar a atrofia das musculaturas paravertebrais, tá? Que estão associadas à força de sustentação do paciente. Então, o paciente que não tem musculatura nessa região acaba ficando corcunda, né? Ele vai levar a cifose, tá? E se eu tenho uma cifose, eu vou ter uma redução da minha capacidade de expansão do meu pulmão. Então, eu vou ter uma capacidade reduzida da expansão ventilatória. E se eu não tenho uma expansão adequada, eu não vou botar para fora, no processo da expiração, né? Todos os micro-organismos que costumam entrar no meu corpo, né? Então, eu vou ter uma maior propensão à pneumonia, tá? Falando de pescoço, né? Esse é um aspecto saudável do pescoço, que embora eu esteja visualizando, né, a clavícula, eu percebo também que tem tecido por cima, né, dessa clavícula, dessa fúrcula external, né, que é o buraquinho que fica bem, né, na base aqui do pescoço, no início do externo, tá? Então, o que a gente tem que analisar nessa região do pescoço são as musculaturas supra e infraclaviculares, tá? Quando eu tenho muita exposição, né, do osso, né, da parte óssea, é porque a musculatura vai estar reduzida, né? Da mesma forma, se eu tenho um aparecimento muito evidente da fúrcula external, que é esse ossinho, né, que aparece logo na pontinha do externo, né, que é esse osso grande que a gente tem no peito, tá? É porque eu tô com uma camada de músculo muito fina, né, fazendo com que o osso apareça, tá? Então, eu posso dizer, por exemplo, no prontuário, eu posso dizer, o paciente apresenta consumo das musculaturas supra e infraclavicular e o aparecimento da fúrcula external, ou com o aparecimento da fúrcula external, tá? Em relação a membros superiores, então, eu vou analisar bíceps e tríceps, tá? Além da musculatura do pinçamento do polegar, tá? Por quê? Porque esses grupamentos musculares, eles se associam a menor força de apreensão e menor competência de ingerir os alimentos. Então, um paciente que está desnutrido, ele pode chegar ao ponto, né, de não conseguir se alimentar sozinho. E se você não fizer a avaliação, né, estiver acompanhando, né, esse processo de desnutrição semanalmente ou quinzenalmente no leito, você pode deixar, assim, não perceber que o paciente está ficando enfraquecido e ele pode piorar até o seu estado de desnutrição, porque ele não vai conseguir nem se alimentar sozinho, tá? Então, esse é o músculo, né? Na verdade, esse é o buraco que o músculo, né, está ausente, né? Que é o músculo adutor, né, do polegar, tá? É uma outra foto que mostra também as duas mãos com atrofia do adutor do polegar. Alguns artigos hoje em dia, quis trazer esse artigo para vocês conhecerem, que as pessoas também estão associando essa medida, né? Estão fazendo uma espessura, a medida da espessura do adutor do polegar e associando com outras medidas que são feitas geralmente no paciente, medidas bioquímicas, outras medidas antropométricas, né? Então, nesse caso aqui, o que foi feito? A medida de alguns pacientes, tá? Não estou vendo aqui o tamanho da amostra, mas os pacientes foram divididos quem tinha a espessura, né, pelo adipômetro maior do que 13 e menor do que 13 milímetros. E eles observaram que quem tinha uma espessura menor do que 13 milímetros tinham outras medidas, desde antropométricas até bioquímicas, mais comprometidas do que quem tinha essa medida mais elevada, né? Lembrando que esse equipamento, ele é um equipamento que a gente usa para aferir medidas de adiposidade corporal, né? Ele é um instrumento, um equipamento para aferir dobra antropométrica, dobra cutânea. E o que tem na dobra cutânea é só gordura, tá? Mas essa é a utilização, né? A aplicação inusitada, né? De um equipamento que foi feito para identificar gordura corporal, usado numa situação interessante também, que a gente pode estar vendo a espessura da musculatura, tá? Já que nessa região da mão a gente não tem gordura, né? A gente tem osso e músculo, tá?
Em relação à análise das unhas, né, as unhas não podem estar quebradiças, não devem ter manchas, devem ser rosadas. Então, se eu tenho um paciente que é diabético, com a imunidade baixa, e ele apresentar esse aspecto de unha escurecida, vocês já podem estar dando o diagnóstico de onychomicose, né, que é micose nas unhas, tá? A unha começa a ficar deformada, ela vai ficando escura, tá? Porque o fungo é o primeiro agente que vai, né, acometer num processo de redução do sistema imunológico, tá? E conforme eu falei no início da aula, né, pacientes de insuficiente renal crônico, que há 20 anos têm anemia ferropriva, com o tempo eles vão desenvolvendo, né, essa unha em forma de colher, a unha vai ficando torta, né, porque a anemia acaba não levando oxigênio para a parte mais distante do corpo, né, para a região periférica, tá? Unhas que estão quebradiças, como essas aqui que eu estou mostrando, vocês podem associar com deficiência de vitamina A e de cálcio, tá? Além de ferro e zinco também, tá? De uma forma geral, pequenos sinais hemorrágicos, como eu mostrei para vocês anteriormente, se associa a deficiência de vitamina C, manchas brancas se associam a deficiência de selênio e zinco, unhas grossas com estrias, deficiência de vitamina A, e unhas quebradiças associadas à perda de cabelo, palidez e cansaço, a anemia, que geralmente ferro. Mas lembrando que se o paciente tem uma unha só manchada, né, procure trazer a lembrança se ele machucou essa mão, se ele machucou, porque às vezes é por lesão. Pela lesão da unha, ela pode ficar branca também. Agora, se eu tenho em todas as mãos, em todos os pés, nos dois pés, né, em todas as unhas das mãos e todas as unhas dos pés, é porque realmente está associado a mais deficiência nutricional, tá? Lembrando que unhas roídas, né, não está relacionada totalmente, né, à deficiência nutricional, mas pode se associar com uma anemia, se esse paciente tiver uma verminose. Quem leva a mão à boca frequentemente tem contaminação, né, por verminose, tá? E ainda mais hoje em dia, né, na situação que a gente se encontra, né, com provável contaminação por coronavírus, esse é um hábito que a gente tem que evitar ao máximo, tá? Então, se o paciente está com unha roída, quando você estiver atendendo esse paciente, você já pode pedir um exame de fezes, né? Pode pedir um exame parasitológico de fezes, ou fezes frescas, ou o MIF, tá? Uma dos dois. O MIF ele vai fazer coleta de 3 dias, e fezes frescas vai fazer coleta de 1 dia. E finalizando aqui as unhas, né? Queria mostrar também essa fotinha do hipocratismo digital, que é a unha em vidro de relógio, tá? É muito comum em pacientes que têm doença pulmonar, geralmente cardiopatia congênita, né, uma insuficiência cardíaca congestiva, ou até doença inflamatória intestinal, tá? Ela é caracterizada por uma hipertrofia do tecido conjuntivo e edema da região subungueal, tá? Por que isso? Porque essas situações, né, patológicas, elas levam a uma redução do oxigênio que circula no sangue, né? A situação de hipoxemia, tá? E essa hipoxemia, ela é o principal estímulo para fator de crescimento nessa região da unha. Então, o paciente acaba ficando com a unha arredondada, porque tem tá aumentando a vasculatura, tá aumentando a circulação, tá? E acaba ficando com esse aspecto aqui, tá? De mão de sapo, por exemplo, ok? Membros inferiores, vamos ver o que a gente tem que avaliar, então. Um consumo de musculatura nessa região, né, do quadríceps, na panturrilha também, né, olha, algumas fotos de atrofia evidente da panturrilha, associada à flacidez muscular, tem até pele com dobras. Então, essa segunda foto aqui, por exemplo, a segunda foto inferior, é uma foto em que a gente não pode passar nenhuma fita aqui, né, porque a fita vai dobrar por cima da pele do paciente. Então, vai depender do seu olhar clínico mesmo. Vocês precisam treinar para identificar a desnutrição nessa panturrilha, tá? Da mesma forma, o inchaço, o edema em membro inferior, interessante a gente estar fazendo o diagnóstico apertando a perna, né? Fazendo uma pressão contra a região óssea. E se ao fazer essa pressão fica a marca que está aparecendo na foto, né, que são os 5 dedos do profissional que foi avaliar esse paciente, a gente chama esse sinal do cacifo ou sinal de Godet. Isso é a prova de que esse paciente apresenta um edema, tá?
Então, esse edema, ele geralmente se associa à hipoalbuminemia, né? Então, o paciente pode estar com uma desnutrição proteica aguda. Em pacientes que deambulam, esse edema ele se concentra mais na região inferior, nos dois membros inferiores. Se o paciente não deambula, fica acamado, ele fica mais concentrado na região lombosacra, tá? E lembrando que além de se associar à baixa de albumina, ele também pode se associar à deficiência de tiamina, que é a vitamina B1. Lembra aquela doença beriberi, que significa não posso, não posso. O paciente não consegue levar estímulo nervoso para a musculatura das pernas para fazer ele andar. Então ele fica deitado, né? É muito comum na África, né? Esse beriberi é o termo lá da África, que os pacientes ficam largados no meio da rua, não conseguindo andar, né? Por simples deficiência de tiamina, tá? Então, gente, finalizando aqui nossa aula, né? Eu queria relembrar que um bom exame físico depende do toque, do olhar, né? Não precisa de nenhum equipamento, né? Vocês só precisam treinar e praticar, ok? Então, aguardem as novas orientações aqui para o estudo dirigido, que a gente vai postar lá no Google Class ou pelo Facebook. Os monitores vão entrar em contato com vocês, tá? E até a nossa próxima videoaula, espero, tá? Grande beijo, tchau!